Livro de Ruth, capítulo 1, nós leremos todo este capítulo. Peço que com toda atenção, com toda reverência, nesse momento se evite conversas paralelas, se evite o uso de celular, que toda a nossa atenção esteja em ouvir a voz do Senhor. É Deus quem fala com a sua igreja nesse instante e nós simplesmente nos calamos e ouvimos e apreciamos a voz dele. Ruth, capítulo 1, nos diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Baixe sua cabeça, oremos mais uma vez ao nosso Deus. Vamos pedir para que Ele seja conosco nesta noite, falando ao nosso coração, por meio da exposição da sua santa palavra. Bendito Deus, eterno Pai, nos achegamos mais uma vez diante do Senhor e te rogamos humildemente que o Senhor seja conosco nesta noite, nos dando entendimento, graciosamente, ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite,
para que sejamos capazes de entender a Tua santa verdade nesse texto, que o Senhor possa confrontar o Teu povo nesta noite, que mais uma vez, ó Deus, o Senhor possa expor os nossos pecados à luz do Teu santo Evangelho, mas que o Senhor também nos console, nos conforte, nos leve até os pés do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Fala o meu coração, fala o coração dos meus irmãos, é o que nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa neste ano de 2025 e o que ela gostaria de saber é o que é que os brasileiros consideravam como de maior necessidade para a sociedade que nós estamos aqui vivendo. E em primeiríssimo lugar ficou a saúde. Eles elegeram, no caso, os brasileiros que responderam a esta pesquisa, elegeram a saúde como a maior necessidade que eles enxergam na sociedade brasileira. Outros responderam sobre educação, outros falaram sobre segurança, outros falaram sobre moradia, outros falaram até de mais amor entre os brasileiros. Todas essas respostas, elas foram apresentadas e todas elas são muito ruins. Porque não é, de fato, irmãos, de saúde, segurança, moradia, a nossa maior necessidade. A maior necessidade de um povo, de uma sociedade, sempre será Cristo. Eles sempre terão a necessidade de ter ao Senhor como o Senhor de suas vidas. De maneira que a resposta certa seria: a nossa maior necessidade é que o Senhor possa nos redimir, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa guardar as nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar. Essa deve ser a minha e a sua convicção de que nós não podemos ter absolutamente nada como uma maior necessidade do que a presença do Senhor em nossas vidas. Nada se compara, mesmo que você já seja um crente há muitos anos e tenha se esquecido daquilo que aconteceu no seu coração, do gracioso momento da sua conversão, e de lá para cá coisas espetaculares aconteceram. Talvez você tenha casado, tenha terminado uma faculdade, tenha tido filhos, tenha tido netos. Talvez você tenha conquistado coisas que você sonhou durante muito tempo, como a compra de uma casa, de um carro, passou em um concurso público. Seja lá o que for que aconteceu na sua vida, isso ainda não supera a maior necessidade, a maior conquista da sua vida, que é ter Cristo como seu Redentor. Nada, meus irmãos, pode superar esta expectativa. Nós precisamos que Ele seja o nosso Redentor. Nós precisamos que Ele esteja a nos guardar, a nos fortalecer, a nos abençoar, a estar conosco sempre. E quando nós não temos isso em vista, as coisas elas vão ficar muito ruins. Todas as vezes que o povo de qualquer lugar se esquece da necessidade maior que eles têm, os problemas vêm, e eles vêm com muita força. É o que nós vemos nesse texto que acabamos de ler, em Ruth, capítulo 1. Se você bem prestou atenção, Ruth se passa num período que nós já conhecemos, o período dos juízes. Um período marcado pela inconstância do povo. Um período marcado pela aflição que o povo enfrenta, mediante a punição que o Senhor traz sobre suas vidas. E a razão é muito simples. Eles pecavam contra Deus, abandonavam o Senhor, e por causa disso o Senhor os penalizava. E nesta penalidade eles sofriam durante algum tempo, de muitas formas, de muitas maneiras. E naqueles dias, então, você tem um período sombrio em Israel. É nesse período, nesta época, que nós temos, então, a história de Ruth. Ela vem para ser uma transição entre o período dos juízes, onde se fala muito, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor, para o período da monarquia, que é apresentado no livro de Samuel. Ruth está aqui, então, fazendo essa transição, porque dela virá também um rei, dela virá Davi. E o livro de Ruth, muitos podem pensar, é sobre uma história de amor, mas não é. Pelo menos não de um homem com uma mulher, como alguns podem imaginar a história dela com Boaz. A história que nós temos aqui é de fato uma história de amor, mas uma história de amor do Senhor para com o seu povo. O Senhor que não abandona aqueles que Ele elegeu para pertencer a Ele, aqueles que são alvos da sua graça, que são redimidos por Ele. Esse texto nos ajuda a entender a necessidade que nós temos desse Senhor, sendo Ele o nosso Redentor. E é exatamente sobre isso que eu quero então convidá-lo
a refletir comigo nesta noite. A necessidade que nós temos de um Redentor. Por que nós necessitamos, meus irmãos, de um Redentor? Nós veremos duas respostas nesse texto. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso número 5, nós veremos que precisamos de um Redentor por causa da nossa constante infidelidade. Veja o que nos diz o texto. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Primeira coisa, você já sabe que no período dos juízes há muita infidelidade por parte do povo de Israel. E que nesse período, constantemente, o Senhor está punindo Israel. Constantemente o Senhor está trazendo disciplina sobre eles. Uma coisa que por vezes nós não lembramos é que a disciplina de Deus, ela não estava sempre vinculada, relacionada a um povo inimigo, um povo estrangeiro, que viria lutar contra Israel. Aqui nós temos um período em que Deus está punindo a terra que emanaria leite e mel com fome. É um povo que agora está passando por um período difícil, porque eles não ouviram a voz do Senhor, porque o Senhor já tinha dito na lei de Moisés: se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. Se vocês não me obedecerem, vocês passarão por dias difíceis. E é exatamente isso que está acontecendo. O tempo em que isso então ocorre, nós já sabemos, foi no período do juízo. O local exato em que ocorre também sabemos, é Belém de Judá. Há um detalhe: Belém significa casa de pão. Veja a ironia do texto. Na casa do pão está faltando comida e o povo está passando por um período de fome. Nesta terra nós temos uma família que vai sair da cidade de Belém de Judá e para morar não em um outro local de Israel, mas na terra de Moabe. É um homem chamado Elimeleque com sua esposa Noemi, e eles têm 2 filhos, um se chama Malom e o outro Quilion. Eles são efrateus de Belém de Judá, e eles saem então da terra de Israel para a terra de Moabe em busca de alimento. Muitas vezes no nosso sertão, no querido Nordeste, nós temos conhecimento, principalmente no passado, das severas secas que já estiveram presentes na vida do povo sertanejo. E que isso causava então uma migração em massa para o sul do país. Nós sabemos disso. Como muitas vezes um pai, ele se desespera e ele então procura um lugar onde ele possa cuidar, criar a sua família. Mas não é isso, irmãos, que está acontecendo aqui. Não é esse o mesmo caso, não é este o mesmo cenário. Embora você possa pensar que sim, se eles estão saindo de um local onde eles estão passando fome e indo para outro, é porque eles ouviram que lá havia alimento. Que lá eles poderiam então ter como trabalhar e como se alimentar. Então seria um lugar mais tranquilo para viverem. Todavia, nós temos que entender a migração que está acontecendo aqui. Porque ela não é apenas uma migração territorial. É uma migração de infidelidade. Quem é Moabe? Moabe nada mais é do que um povo que surge a partir de um relacionamento incestuoso entre Ló e suas filhas, conforme Gênesis capítulo 19 nos mostra. E este povo se torna inimigo de Israel. Capítulo 3 de Juízes, inclusive, vai nos mostrar que Moabe estava subjugando a Israel. Era um povo idólatra, era um povo pagão, era um povo que não temia e que não servia ao Senhor, mas é justamente nesta terra que Elimeleque, e há um detalhe no nome de Elimeleque, o Senhor é rei. Ele está guiando a sua família, a sua esposa e os seus 2 filhos para esta terra. O cenário já não é bom. Eles estão sendo disciplinados por Deus, eles estão passando por fome. Nesse período eles resolvem então ser mais infiéis ao Senhor, e eles saem da presença de Deus, da terra que o Senhor os colocou, não aceitando a disciplina de Deus, e indo então para uma terra estrangeira, uma terra inimiga, uma terra idólatra. Como se não bastasse tudo o que já aconteceu nesses 2 versículos, nós temos a informação de que Elimeleque, ele vai falecer. Ele falece então longe de Israel, ele não consegue retornar. A sua esposa Noemi, juntamente com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficam ali na terra de Moabe. E o que era ruim torna-se ainda pior, porque eles vão casar com mulheres moabitas. E um tema, irmãos, que nós devemos sempre nos lembrar é da proibição que o Senhor dá desta união que é indevida. Os crentes casando com os descrentes. Isso é algo que o Senhor nunca aprovou, nunca tolerou, nunca abençoou.
mas que repetidas vezes aconteceu na história do seu povo. Eles se casam então com essas mulheres, e há um detalhe muito importante, porque diz no versículo número 4, já no final, que eles ficaram ali quase 10 anos, uma década. Nós não sabemos se durante esse período as coisas mudaram, se modificaram em Israel, mas nós sabemos que isso é tempo suficiente para que o coração se endureça bastante. Quanto mais tempo nós passamos longe do Senhor, pior a nossa vida espiritual fica, ao ponto de que muitos que um dia fizeram parte do povo de Deus, à medida que se afastam e o tempo passa, à medida que eles se tornam cada vez mais mundanizados, o que você vê é alguém que parece que nunca conheceu o Evangelho, que nunca ouviu falar sobre o Senhor e sobre tudo aquilo que Ele é e da importância que é servi-lo. 10 anos se passaram e essa família de Israel não pensou ou não lembrou de voltar para o Senhor. Eles preferiram ficar em Moabe, a despeito que nesta terra havia nada mais, nada menos do que idolatria. Mas isso não é, novamente, o pior dos cenários, porque o cenário vai piorando cada vez mais. Versículo 5, nós temos a informação de que os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, eles vão falecer. E aquela mulher, então, se torna viúva, juntamente com outras 2 mulheres que também são viúvas. Uma família que existia, de repente, desaparece. Uma família que servia a Deus, desapareceu longe dos pés do Senhor. Não havia mais um povo que servia a Deus, existia um povo que se acostumou a estar longe de Deus e que agora estão enfrentando um cenário muito estranho, muito esquisito. Certamente que quando você pensa numa família em que alguém morre, seja um marido ou uma esposa, e a herança fica para aquele que sobrevive. Mas nessa época não. No Antigo Oriente, as mulheres, quando ficavam viúvas, elas não tinham nada. Elas não tinham direito a nada. Elas ficavam desamparadas completamente. Elas não tinham direito à herança, de maneira que elas se tornavam pessoas de rua. Elas não tinham mais nada que pudesse trazer conforto e segurança para elas. Elas estavam completamente sozinhas. Elas estavam agora em uma situação extremamente ruim. Trevas estão ao redor dessas 2 mulheres. Mas, irmãos, há quanto tempo as trevas estavam ao redor destas mulheres? Há muito tempo. Foram 10 anos de pecados, 10 anos de desobediência, 10 anos de infidelidade ao Senhor. Ok, então, voltando aqui, irmãos, vamos tentar concluir aqui os 5 primeiros versículos do texto de Ruth. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a família de Elimeleque, eles passam por esse período de 10 anos na terra de Moabe, e durante todo esse tempo, eles criam raízes naquele lugar. Eles deixam de adorar ao Senhor, eles deixam de ter comunhão com os seus irmãos, eles vivem de forma desobediente, eles contraem casamento, contrariando a forma que o Senhor havia estabelecido de que o seu povo não deveria se relacionar com os povos vizinhos, a não ser que estes viessem a entregar suas vidas ao Senhor. Não é isso que acontece. Nós temos aqui um povo que simplesmente se esqueceu do Senhor. Enquanto tudo estava bem, parecia que não havia nenhum problema em desprezar a vontade de Deus, em ignorar a presença do Senhor, mesmo que ele estivesse em um local de adoração, podemos assim dizer. Mas este povo não se preocupava, esse povo não se voltava para Deus. E tudo que nós vemos aqui são sombras que vão cercar esta família. São sombras que eles não se preocupam em dissipar. Eles estão vivendo nesse momento e as coisas estão mudando. Enquanto eles estavam em Israel, as coisas estavam ruins. E o que é que eles pensam? Ora, o que importa é o nosso bem-estar. Então nós podemos abandonar esta terra, mesmo que aqui seja onde o Senhor disse que nós deveríamos estar. Nós abandonamos a adoração a Ele, mesmo que Ele tenha dito que somente a Ele nós poderíamos adorá-lo. Nós vamos então para um lugar, mesmo que este local seja um local aonde Deus não quer que estejamos. Eles vão então para Moabe, eles vivem nesta terra, eles se estabelecem ali e eles se esquecem de Deus. As coisas vão piorando,
mas aparentemente o bem-estar deles estava intacto, e isso era o que importava. Quantas vezes, meus irmãos, nós não passamos por situações parecidas como estas? A nossa vida, ela é transitória. Nós temos momentos bons e nós temos momentos ruins. Mas o grande ponto é que, independente da vida que você esteja levando, seja ela boa ou seja ela ruim, você deve se lembrar que o ponto-chave é: eu estou sendo fiel ao meu Deus. Eu estou obedecendo à sua voz. Eu estou fazendo a sua vontade. Ou eu simplesmente ignoro Deus e o que importa é aquilo que eu acho ser melhor. E lembre-se, esta é a época dos juízes, cada um fazia o que achava melhor. Era o que dava na telha, era o que se pensava. Ora, não importa a vontade de Deus, o que importa é se eu estiver bem, se eu estiver feliz, porque o que importa é que você esteja feliz, dizem por aí. Mas o Senhor nos diz outra coisa. O Senhor nos diz que nós devemos suportar as provações, as adversidades, exultando Ele, confiando nele, adorando a Ele, firmados nele. Lembre-se daquilo que Pedro escreveu para aqueles que estavam sendo perseguidos. Ele disse que aquela perseguição, aquele sofrimento, aquela adversidade era por um período específico de tempo. De maneira que o que estava acontecendo em Israel, da punição, da disciplina de Deus, num período em que aquela população estava enfrentando fome, era algo transitório. Aquilo iria mudar, aquilo iria ser modificado. Era necessário simplesmente que eles esperassem pelo Senhor, confiassem no Senhor, tivessem temor pelo Senhor. Mas não, meus irmãos, infelizmente nós vivemos em um mundo onde o que importa de fato é que eu esteja com saúde, eu esteja com dinheiro no bolso, que a minha família esteja bem, mas isso não é o principal. Tudo isso é importante, e eu quero que você entenda isso. Mas não é a coisa mais importante da sua vida. De nada vai adiantar que você tenha saúde, que você tenha dinheiro, que a sua família esteja bem, se você e a sua família não estiverem servindo ao Senhor. Se você acha que a sua vida está caminhando bem, a despeito da sua vida piedosa aos pés do Senhor, se você acha que porque você tem dinheiro, porque você tem saúde, porque na sua família não tem problema, está todo mundo empregado, está todo mundo vivendo bem, mas a adoração a Deus ela foi esquecida, se você acha que isso é estar bem, você está completamente enganado. Ninguém vive bem longe de Deus. Só há uma opção neste mundo, e a opção é servir a Deus. Nós não temos outra opção, outra escolha, outro caminho a seguir. O que vimos, então, nesse texto de Ruth, nos seus primeiros 5 versículos, é que as trevas estão sobre todos aqueles que não estão servindo a Deus. E as coisas vão piorando, piorando, piorando. É por isso que nós precisamos de um Redentor. É por isso que a nossa fé e confiança deve estar em Cristo. Porque a vida do nosso Senhor e Salvador, ela não foi fácil. Ele foi desprezado até mesmo pelos seus familiares. Ele foi traído pelos seus discípulos. Ele foi abandonado na pior hora da sua vida. Ele foi escarnecido, ele foi agredido, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Ele morreu naquela cruz, mas ele se manteve fiel, inabalável. E é por isso que nós precisamos de um Redentor. Porque as nossas ações, elas são inconstantes. Uma hora nós até parecemos servir fielmente ao Senhor, mas em outros muitos momentos nós somos infiéis a Ele. Nós não conseguimos manter o nosso coração firmado nele. Se algo acontece na nossa casa, essa parece que é uma oportunidade para pecar contra Deus. As mulheres, será que quando as coisas não estão bem na sua casa, o que você faz ao invés de orar ao Senhor é reclamar do Senhor? Será que a opção que você acha mais válida é simplesmente se lamentar da vida? Ou será que você
olha para as adversidades e entende que a mão do Senhor está conduzindo tudo isso? Aos homens, quando as coisas não estão bem, será que você também se volta para o Senhor ou você procura algum tipo de diversão que possa acalmar o seu coração? E eu não estou pregando contra a sua diversão. Mas será que aquilo que de fato traz paz ao seu coração é a presença de Deus? Ou você precisa de subterfúgios que possam, de alguma forma, acalmar a sua mente? Aonde está, meus irmãos, a nossa confiança? No Senhor. Se tudo vai bem, estamos na igreja. Se as coisas não estão bem, nos afastamos de Deus e buscamos aquilo que parece ser melhor, o caminho mais agradável, o caminho que parece ser mais interessante. Não podemos caminhar por este caminho. Precisamos caminhar olhando para Cristo, confiando nele, esperando que Ele fará o melhor por nós. Eis a boa notícia. Nós, ainda que passemos pelos piores momentos neste mundo, nesta terra, ainda que venhamos a perder tudo, nós temos uma herança eterna, como nos ensinou Pedro no domingo passado, incorruptível, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Tenham fé no Senhor, independente do momento. Nunca olhem para uma outra opção que não seja Deus e imaginem que lá vocês encontrarão algo de bom. Vocês precisam deste Redentor de vossas almas, vocês precisam confiar nele e ter a Ele como Senhor de suas vidas. Nós temos, meus irmãos, algumas lições práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, seja fiel ao Senhor, apesar do momento ruim que você vive. Talvez você esteja vivendo em um vale sombrio. Talvez densas trevas estejam ao seu redor. Talvez nessa noite, enquanto você me escuta, o seu coração esteja muito aflito, magoado. Talvez você entrou aqui e o seu desejo era ter ficado em casa. De tamanha aflição, de tamanha dor, de tamanha angústia que está aí na sua mente, no seu coração. E talvez você tenha pensado em inúmeras coisas que pudessem resolver a sua vida. O mundo vai dizer que uma boa noitada resolve tudo. Alguns vão dizer que, sendo desonesto, talvez você possa resolver os seus problemas. O seu coração vai querer orientar você a ser infiel a Deus. Vai conduzir você para longe do Senhor. Mas nessa noite, eu preciso lhe dizer: permaneça fiel a Deus. Permaneça aonde você está, que é servindo a Deus. Não procure opções, caminhos que parecem bons, que parecem interessantes, parecem mais vantajosos do que servir a Deus. Porque esses são caminhos de morte. Esses são caminhos que não servem para você. Mas confie em Cristo Jesus. Confie naquele que não abandonou a sua missão, que permaneceu constantemente fiel àquilo que ele tinha que realizar: salvar o seu povo, salvar a sua igreja, salvar a sua vida. Ele é o Redentor da sua alma. É dele que você precisa e é nele que você deve confiar. Um país, uma nação pode precisar de saúde, de educação, de segurança, de bem-estar social, mas acima de tudo, uma nação, um povo, você necessita muito mais de um Redentor. É nisso que você deve colocar a sua fé e esperança. Que Ele venha e que Ele nos resgate de uma vez por todas deste mundo caído. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos faça entender esta santa verdade nesta noite. Não nos permita, ó Deus, esquecer que nós precisamos deste Redentor bendito. Nós precisamos dele o tempo inteiro. Nossa alma é sedenta dele. Nossa alma precisa dele. Em outros locais, nós não vamos encontrar nada de bom.
Nós assim, ó Deus, te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.